2023 começa com incertezas na economia no país. Vamos conferir a análise do economista do Centro de Informações Socioeconômicas da CDL, Feliciano Azuaga. Então, para analisar esse início de ano, a gente tem que lembrar que 2022 era um ano que parecia que a economia se recuperaria de uma forma muito forte. A gente saiu de uma pandemia, a gente estava melhorando as questões de empregabilidade, uma tentativa de controle da inflação, mas ali no meio do ano a gente teve alguns problemas externos, né? A gente teve a questão da guerra da Ucrânia, que tornou mais caro a energia e os alimentos. Na sequência, a gente começou a ter novamente um problema relacionado à questão política, com a proximidade das eleições, e isso tornou o cenário mais instável. O cenário continuou instável, teve eleição, passou essa virada de ano com a transição de equipe de governo, mas como não tem uma clareza sobre as diretrizes do novo governo em relação à política, né? O discurso ainda é muito confuso e não está deixando isso claro. Isso traz incertezas adicionais. Traz uma incerteza para a taxa de câmbio. E taxa de câmbio é muito importante porque isso impacta preços de combustíveis, a inflação. Impacta também a taxa de juros, que para o comerciante também é muito importante, porque se o crédito está caro, você não tem venda parcelada e também impacta a construção civil, porque reduz o número de financiamentos. Então essas incertezas são incertezas que estão postas nesse momento. Mas para não mostrar que está tudo de forma negativa, a gente tem uma melhora no cenário internacional. A gente vai começar a ter um ciclo de queda na taxa de juros dos Estados Unidos, então isso é bom para o Brasil, que deve entrar novos dólares, isso deve dar uma aliviada no câmbio. E também a guerra na Ucrânia, que foi um problemão ano passado, ela parece que está andando de lado e a gente percebe já uma redução no preço do barril do petróleo, que pode tornar os combustíveis mais acessíveis esse ano. É um ano de incerteza ainda, principalmente trazidos pela questão política, mas também é um ano de oportunidades. A gente observa muitos segmentos crescendo, principalmente aqui nessa região de Mato Grosso, né, que a gente tem um crescimento muito acima da média nacional. Isso foi detectado, inclusive, pelo censo prévio que saiu do IBGE, onde o Brasil não cresceu tanto quanto se imaginava, mas o Mato Grosso, principalmente Sinop, cresceu quase que 30% a mais do que era esperado. Então isso mostra a pujança dessa região. Então é um cenário com muitas incertezas, mas também com muitas oportunidades, né? E os empresários que estão antenados nessas oportunidades vão saber aproveitar elas no ano de 2023. O lojista ele vai ter que ficar de olho principalmente na questão do crédito. E a questão do crédito, a gente vai ter que aguardar quais vão ser as diretrizes do governo. A ideia é que se o governo for um governo equilibrado, a partir de março, abril, a gente começa a ter uma tendência da redução da taxa de juros. Isso para o lojista é importante porque quando reduz a taxa de juros, ele vai vender aqueles produtos mais caros, parcelados, com uma maior facilidade. Você vai ter mais crédito, vai poder captar o recurso para fazer investimentos, reforma de lojas, e o consumidor vai poder comprar aqueles produtos com um valor um pouco mais elevado. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente tem que olhar também é a questão dos custos, né? A gente teve um ano passado, com um aumento de custo de energia, de transporte, de logística, de combustíveis, e esse ano também o lojista vai ter que estar atento para isso. Mas o lojista da nossa região, ele já passou por outras crises, já passou por períodos de incerteza, e ele vai saber aproveitar bem as oportunidades e alavancar essas vendas. Mas que o cenário pode começar a melhorar a partir do meio do ano ali, com um cenário externo mais favorável, isso já está ficando mais evidente aí no cenário. Continue ligado nas nossas mídias digitais. CDL TV, o canal do lojista.